Algumas considerações sobre deveres do servidor. Os deveres do servidor público federal são orientações e obrigações que asseguram que o trabalho na administração pública seja realizado de forma ética, eficiente e em prol do interesse coletivo. Esses deveres estão estabelecidos em diversos normativos, incluindo a Constituição Federal, o Estatuto dos Servidores Públicos Federais, Lei nº 812/1990, e o Código de Ética do Servidor Público Federal. Eles servem como guias para garantir que os servidores conduzam suas atividades de forma correta, transparente e com responsabilidade. Esses deveres são fundamentais para a manutenção da integridade e da credibilidade do serviço público. A seguir, destacam-se alguns dos principais deveres do servidor público federal. 1. Cumprimento da lei. Um dos deveres mais importantes do servidor público é respeitar e cumprir rigorosamente as leis, regulamentos e normas que regem a administração pública. O servidor deve conhecer a legislação aplicável à sua função e garantir que suas ações estejam sempre em conformidade com ela. Isso inclui também o dever de não se omitir em face de ilegalidades ou irregularidades e de agir proativamente para saná-las. 2. Zelo pela moralidade administrativa. O servidor público deve preservar a moralidade administrativa em todas as suas ações, buscando sempre o interesse público em detrimento de interesses particulares. A moralidade envolve princípios éticos e morais que devem guiar o comportamento dos servidores, como honestidade, transparência, imparcialidade e lealdade às instituições públicas. O servidor tem o dever de ser um exemplo de conduta e integridade. 3. Eficiência no serviço. O dever de eficiência exige que o servidor público execute suas tarefas com qualidade, diligência e produtividade, buscando sempre a melhor forma de atingir os objetivos da administração pública. Isso implica o uso racional dos recursos públicos e a busca por inovações que melhorem os serviços prestados à sociedade. O servidor deve adotar uma postura proativa, comprometida e voltada para resultados concretos. 4. Assiduidade e pontualidade. O servidor público tem o dever de comparecer ao local de trabalho nos horários estabelecidos e desempenhar suas atividades de forma regular e contínua. A assiduidade e a pontualidade são essenciais para garantir o bom funcionamento das repartições públicas e a continuidade dos serviços prestados à população. O descumprimento desses deveres pode prejudicar a eficiência do serviço público e, em casos mais graves, acarretar sanções administrativas. 5. Lealdade ao serviço público. A lealdade é um princípio fundamental que exige que o servidor público atue de forma honesta e comprometida com os objetivos da instituição à qual pertence. Isso inclui a proteção dos interesses públicos e a atuação em consonância com os valores da administração pública. A lealdade também envolve a defesa das boas práticas administrativas e o respeito à hierarquia e às diretrizes institucionais. 6. Cordialidade e respeito no atendimento ao público. O servidor público tem o dever de tratar com cordialidade e respeito todos os cidadãos que buscam os serviços públicos. Esse dever inclui prestar informações claras e objetivas, agir com paciência e empatia, e garantir que todos os cidadãos sejam tratados de forma equânime e digna. O atendimento ao público é uma das principais formas de contato entre o Estado e a sociedade, e a forma como o servidor conduz esse atendimento impacta diretamente na imagem da administração pública. 7. Sigilo e confidencialidade. O servidor público tem o dever de manter sigilo sobre as informações confidenciais e sensíveis que tem acesso em razão de sua função. Isso inclui a proteção de dados pessoais, documentos restritos e informações estratégicas que possam comprometer o funcionamento da administração pública ou a privacidade de indivíduos. A quebra de sigilo é considerada uma infração grave e pode resultar em sanções legais e administrativas. 8. Proteção ao patrimônio público. O servidor público tem a responsabilidade de proteger e zelar pelo patrimônio público, que inclui os bens materiais e os recursos financeiros sob sua guarda. Ele deve usar os recursos públicos com parcimônia e de maneira a evitar desperdícios, desvios ou mau uso. Isso também implica um dever de fiscalização, para identificar e corrigir possíveis danos ou desvios de recursos. 9. Observância da hierarquia. O servidor público deve respeitar e observar a hierarquia funcional,
cumprindo as ordens legais de seus superiores e colaborando com seus colegas de trabalho para o cumprimento das metas e objetivos da administração pública. No entanto, a hierarquia não exime o servidor de sua responsabilidade ética e legal. Ele deve se recusar a cumprir ordens manifestamente ilegais e denunciar condutas que violam a legalidade ou a moralidade administrativa. 10. Atualização e capacitação constante. O servidor público tem o dever de buscar constantemente o aperfeiçoamento e a capacitação profissional. A administração pública está em constante evolução, exigindo que os servidores atualizem seus conhecimentos e habilidades para enfrentar novos desafios. A Lei nº 812/1990 prevê, inclusive, a possibilidade de concessão de licença-capacitação, um instrumento que permite ao servidor se afastar temporariamente de suas funções para participar de cursos e treinamentos que aprimorem suas competências. Conclusão. Os deveres do servidor público federal são guias essenciais para a condução de uma administração pública ética, eficiente e comprometida com o bem-estar da sociedade. O cumprimento desses deveres é fundamental para garantir a confiança da população no serviço público e assegurar que os recursos e serviços oferecidos pelo Estado sejam geridos de forma responsável e justa. A observância das normas éticas e dos princípios que regem a conduta do servidor público é um imperativo para a promoção de uma gestão pública transparente e eficiente. Ao cumprir seus deveres, o servidor público não apenas desempenha suas funções de forma satisfatória, mas também contribui para o fortalecimento da democracia e para a consolidação de um Estado comprometido com a justiça social e com a promoção do bem comum.